amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. No episódio de hoje tenho muita coisa boa para compartilhar com vocês, então vamos ao cardápio do dia. Temos um shot de SEO sobre uma volatilidade do Google. Temos também uma aula do Gary, que é engenheiro do Google, sobre rastreamento, o famoso processo de crawling. E para os fãs de pesquisa, eu trouxe um estudo sobre os fatores que estão associados a ganho e perda de tráfego pós-updates do Google. Além disso, vamos descobrir juntos se vale a pena otimizar a descrição de produto em e-commerces ou não. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe os principais problemas de conteúdo em SEO. Pessoal, antes de começar, eu peço que vocês compartilhem esse episódio com seus colegas que se interessam por SEO. Isso ajuda muito a gente. Se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, inscreva-se no canal. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, também garanta que você está inscrito no nosso podcast para receber atualizações de novos episódios. Vale lembrar que esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, a minha agência de consultoria em SEO, que atende empresas de todos os tamanhos e ramos de atuação. Se você tem dúvidas sobre SEO ou quer bater um papo com a gente, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com que eu bato um papo contigo. Sem mais delongas, vamos lá! Nos dias 24, 28 e 29 de fevereiro deste ano, foram relatadas grandes oscilações nos resultados de busca do Google, gerando intensa discussão na comunidade de SEO. Você percebeu algo por aí? Normalmente, essa volatilidade tem a ver com alguma atualização de algoritmo, porém o Google não confirmou oficialmente um update, mas isso não significa que eles não tenham feito uma atualização, porque o Google só fala para nós as atualizações que eles consideram grandes. E se você quer ser avisado antes de todo mundo quando um novo update acontecer, é só acompanhar o nosso podcast e a nossa newsletter, e se você quiser saber no dia, acompanhe a gente no LinkedIn, tanto o meu perfil do Rafael quanto o perfil da SEO Happy Hour, que sempre que sai o update do Google a gente noticia isso o mais rápido possível. Todos os links que eu comentei estão na descrição desse episódio. Uma das coisas que consideramos mais importante aqui na SEO Happy Hour é entender a fundo como o Google funciona. Eu acredito que essa é a melhor forma de você compreender o SEO. E o bom é que o conteúdo que você precisa para aprender sobre o Google é basicamente totalmente gratuito. Recentemente, a Big Tech começou a publicar em seu canal do YouTube uma série dedicada a desvendar como a pesquisa funciona. Na última semana, tivemos uma aula com o Gary, que é engenheiro lá do Google, sobre o que é o processo de rastreamento, também conhecido em inglês como crawling. O vídeo está disponível em inglês e possui legendas em português do Brasil. Recomendo fortemente que você assista esse vídeo e acompanhe essa série no YouTube. Mas se você não quiser acompanhar, eu trouxe para você como funciona o rastreamento de acordo com o Gary do Google. Então o Gary disse o seguinte: o rastreamento, também conhecido como crawling, é o processo de encontrar novas páginas da web ou páginas atualizadas usando programas automatizados chamados de crawlers. Esse processo envolve o Googlebot, que é o principal crawler do Google, navegando pela internet, baixando páginas da web, extraindo os links e baixando as páginas dos links que ele encontrou. Em resumo, o rastreamento é a ação de identificar e acessar páginas da web para torná-las pesquisáveis pelos motores de busca. O Googlebot segue esses links, mas não rastreia todas as URLs, considerando critérios como qualidade do conteúdo e erros de servidor. Após a descoberta, as páginas são baixadas e depois renderizadas para capturar o conteúdo gerado dinamicamente como JavaScript. O Gary também destaca a importância dos sitemaps, que são mapas de URLs que ajudam os motores de busca a encontrar e indexar o conteúdo de site de forma eficiente. Eu realmente sugiro que você veja o vídeo e comente com a gente as suas dúvidas. Inclusive, deixei um guia aqui na descrição sobre o uso de sitemap que postamos lá no nosso blog. O ano de 2023 foi marcado pelos diversos updates de algoritmos do Google, sendo que muitos sites foram afetados pelas atualizações e ainda não conseguiram se recuperar.
O Google é sempre meio evasivo quanto ao tempo necessário para se recuperar após um update, dizendo que o importante é fazer os ajustes e aguardar que o algoritmo perceba que o site está trabalhando para melhorar. Para ajudar os profissionais de SEO e donos de site, trouxemos um estudo da Zipp que analisou 50 sites que perderam ou ganharam tráfego orgânico significativo nas últimas atualizações do Google, que aconteceram entre agosto e dezembro de 2023. Os sites do estudo tiveram uma mudança de tráfego que varia entre uma queda de 67% a mais de 5.000% de crescimento durante o período analisado. O objetivo da pesquisa era identificar quais são os elementos de páginas ou fatores que estão associados à maioria dos sites que ganharam ou perderam tráfego. No site da Zipp, você pode observar mais informações sobre os sites analisados e também como foi feito esse método de pesquisa. O link está na descrição desse episódio. Aqui no nosso podcast, nós selecionamos os 6 principais fatores identificados nessa pesquisa nos sites que ganharam ou perderam tráfego. E eu vou comentar cada um deles com vocês agora, beleza? O primeiro são sites que possuem anúncio fixo no rodapé. E aqui eu tô falando especialmente do mobile, tá? Esse tipo de anúncio normalmente acompanha o leitor conforme ele navega pelo site, prejudicando a leitura do conteúdo principal, porque aquele banner fica na frente do conteúdo, é uma droga. As diretrizes dos avaliadores de qualidade do Google afirmam a importância de os anúncios não bloquearem ou interferirem no conteúdo principal. A associação desse tipo de anúncio foi considerado como um fator negativo nos sites avaliados. Então, basicamente, muitos sites que tiveram queda de tráfego com os últimos updates do Google possuíam esse tipo de recurso. O segundo são anúncios fixos em vídeo. Os anúncios fixos em vídeo também acompanham o leitor conforme ele navega pela página. E, obviamente, sites que usam esse recurso também tiveram um impacto negativo. Embora esses anúncios muitas vezes possam sim ser fechados, nem sempre é fácil fazer isso, porque o botão de fechar é muito pequeno e o vídeo acaba cobrindo uma quantidade significativa do conteúdo. O terceiro ponto são o uso de imagens não originais. O uso de imagens considerados não originais também possui uma associação negativa, ou seja, os sites que caíram usavam imagens que não eram originais. Além de foto de banco de imagem, também entram nesse quesitos imagens de produtos ou de fabricantes que não foram alteradas. Ou seja, a pessoa está usando a foto do fabricante, não foi ela que tirou uma foto do produto. O Google quer recompensar o uso de imagens mais únicas devido às suas orientações recentes que destacam a originalidade. Isso quer dizer que o Google prefere que você produza as imagens que realmente sejam relevantes para o conteúdo, ao invés de usar fotos que causam distração e não agregam nada ao texto ou ao post ou à página. O quarto ponto avaliado foi o número de anúncios. Como já era de se esperar, houve um impacto negativo com relação à quantidade alta de anúncios em vídeos ou imagens presentes em uma página. Embora tanto os sites que ganharam quanto os sites que perderam tráfego exibissem anúncios, os sites perdedores exibiam mais anúncios em média do que os sites vencedores. 2 dos sites do grupo perdedor mostraram até 38 anúncios em uma única página, enquanto o número mais alto de anúncios no grupo vencedor foi de 25. O quinto ponto é pronomes em primeira pessoa. É isso aí, gente. O uso de pronome em primeiras pessoas, como por exemplo eu, nós, meu e nosso, teve um impacto positivo. O estudo citou até algumas frases de exemplo. Abre aspas. Descobrimos que esse travesseiro é o mais confortável em nossos testes, fecha aspas. Ou, abre aspas, aqui é onde eu cometi um erro em meu formulário de imposto, fecha aspas. O uso de pronomes em primeira pessoa pode ser percebido como um fator que aumenta a qualidade do conteúdo, possivelmente criando uma sensação de proximidade entre o redator e o leitor. No ensino médio na faculdade, a gente aprende a escrever em terceira pessoa, porque de certa forma o texto soa mais profissional dessa forma. Mas pelo jeito, não é isso que o Google quer. Eu tenho comentado aqui no podcast que o Google ele tem valorizado o conteúdo opinativo, e ele também tem valorizado o conteúdo em que ele identifica que a pessoa de fato tem experiência naquilo que ela está falando. Quando você escreve o seu conteúdo na primeira pessoa,
dá a entender que você vivenciou aquilo e fica mais claro para o leitor que de fato você teve aquela experiência ou que você está dando uma opinião. Então isso está associado a pontos positivos, e os sites que escrevem dessa forma, nessa pesquisa em específico, eles cresceram mais do que os sites que escrevem em terceira pessoa. E o sexto e último ponto é experiências pessoais. Páginas que tinham demonstração de experiências pessoais em seu conteúdo tiveram um impacto positivo na análise realizada. É importante frisar que essa parte da análise foi subjetiva, já que o autor usou seus próprios métodos como avaliador para classificar se um site usou ou não uma experiência pessoal no texto. Por exemplo, em um site de viagens, os criadores explicam sua experiência pessoal com o local. Para produtos, eles descrevem como usaram o produto. Uma maneira de avaliar a experiência em primeira mão é perguntar, abre aspas, esse conteúdo poderia ser criado por qualquer pessoa ou o criador usou sua própria experiência para criar o conteúdo, fecha aspas. Esses foram os principais fatores associados a perdas ou ganhos de tráfego após o update do Google. Existem outros elementos analisados no artigo, e se você quiser saber mais sobre, é só fazer uma pergunta pra gente no e-mail contato@seohappyhour.com. Será que vale a pena investir tempo na descrição dos produtos do seu e-commerce? O que você acha? Se você quer a minha resposta, eu te digo que sim, vale muito a pena. E para te provar isso, eu trouxe um artigo do Luke Cart, que é um profissional que trabalhou por muitos anos com SEO em e-commerce. E ele fala como viu e continua vendo os resultados positivos de otimizar descrições de produtos em loja online. O primeiro ponto é sobre se otimizar descrições de produtos realmente ajuda em SEO. E a resposta é sim. A otimização de descrições de produtos pode impactar a indexação do produto, o seu ranqueamento, a sua taxa de cliques nos resultados de busca e também a conversão desse produto dentro do site. Isso é especialmente relevante para produtos comuns em várias lojas online. Muitas vezes, os varejistas simplesmente copiam e colam as descrições fornecidas pelo fabricante, o que não prejudica o SEO, mas pode resultar em oportunidades perdidas de vendas. Para maximizar o potencial de classificação e cliques orgânicos, é necessário mais esforço do que apenas copiar a descrição do fabricante. Ok, Rafa, mas como levar as descrições de produto a um nível mais avançado então? Bom, gente, simplesmente tornar a descrição mais longa não é suficiente. O que realmente eleva a descrição de produtos é torná-las o mais útil possível para o cliente. Uma maneira eficaz de fazer isso é abordar as principais perguntas sobre o item específico e respondê-las dentro da descrição da página do produto. Isso não só vai melhorar o ranqueamento nos resultados de busca para palavras-chave relacionadas àquele produto, mas também permite que o produto seja encontrado para palavras-chave adicionais. E também que ele responda diretamente às perguntas que os clientes têm sobre ele. Ao ter as suas perguntas respondidas, os clientes ficam mais propensos a realizar a compra na mesma página. Então, ou seja, na página que deu a resposta para elas sobre a dúvida que elas tinham sobre aquele produto. Outro ponto abordado pelo autor é algo que ele chama de blocker keywords. Para quem não sabe, blocker keywords são palavras-chave relacionadas à fase de decisão de compra do cliente, quando eles buscam informações específicas antes de realizar a compra. Ao incluir esses termos na descrição de produtos, é possível que as páginas de produto comecem a ranquear para esses termos de pesquisa. Isso não apenas remove obstáculos para os clientes potenciais, mas também fornece uma página ideal para que continuem o processo de compra. Confira aqui alguns exemplos de blocker keywords. Exemplo 1. Posso usar o creme X no cabelo molhado? Exemplo 2. É possível usar o desodorante X no rosto? Exemplo 3. Como usar o shampoo Z? Então você respondendo as principais dúvidas que as pessoas têm sobre aquele produto ou sobre como usar ele ou as limitações que ele tem, você pode acabar ranqueando para essas palavras-chave e atraindo novos termos de busca para o seu e-commerce que tem um grande potencial de conversão. Rafa, mas meu e-commerce é novo ou nunca fez SEO, o que eu faço? Realmente pode ser difícil posicionar um produto em um site novo, especialmente quando concorre com varejistas mais estabelecidos. Mesmo em nicho de baixa concorrência, é complicado obter visibilidade nos resultados de pesquisa.
A dica que eu dou é responder as perguntas relevantes, assim você consegue classificar para consultas menos competitivas, mas ainda assim altamente relevantes, como uma maneira de ganhar tração no mercado. Para você atingir esse objetivo, você pode usar ferramentas como o Also Asked ou qualquer ferramenta de pesquisa de palavra-chave para identificar quais são as potenciais blocker keywords relacionadas ao seu nicho e também perguntas relacionadas aos itens que você vende. Eu recomendo que você foque em 3 a 5 perguntas, priorizando aquelas que são mais frequentes e populares entre os consumidores. Se você não encontrou dúvidas específicas sobre um determinado produto usando as ferramentas que eu citei, aí a alternativa é de fato falar com seus clientes para entender quais são as principais dúvidas que eles têm sobre aquele produto e aí responder essas dúvidas na descrição do produto. E se você está se perguntando qual o momento certo para investir nisso, em criar a descrição de produtos, bom, esse trabalho pode se tornar caro, especialmente para e-commerces que possuem muitos produtos, especialmente marketplaces. O conselho que eu dou é você começar otimizando a descrição dos seus 10 ou 20 melhores produtos como uma prova de conceito. Mas se você tiver recurso e orçamento, otimizar mais produtos desde o início é recomendado porque você talvez veja um resultado mais rápido. Após implementar as mudanças, espere pelo menos 1 mês antes de analisar os dados. Isso pode ajudar a convencer a empresa da importância de investir na descrição de produtos. Uma outra coisa aqui que eu acho legal dessa estratégia é que você melhorando a descrição do seu produto, o impacto não vai ser apenas em SEO, mas em todas as fontes de tráfego do seu site. Então é esperado que até mesmo a conversão dos seus anúncios se torne melhor, porque as pessoas tendo mais informações sobre o produto, a chance delas comprarem é muito maior. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a aumentar o tráfego e as conversões dos seus e-commerces. E já sabe, se você precisa de uma ajuda para levantar essas blocker keywords ou para levantar uma estratégia de quais produtos de fato vale a pena otimizar a descrição, conte com a SEO Happy Hour. A gente é especialista em SEO para e-commerce e a gente com certeza pode ajudar o seu e-commerce a performar melhor nas buscas, beleza? A criação de conteúdo digital para estratégias de SEO não se trata mais de só abordar palavras-chave em um texto. É preciso ir além e criar um conteúdo que atraia os algoritmos do mecanismo de busca e que seja realmente útil para as pessoas. Um conteúdo otimizado para SEO deve contribuir para a visibilidade online de uma empresa, o envolvimento do público com a marca e também o aumento de conversões. Portanto, é importante compreender quais são as questões críticas de um conteúdo que podem atrapalhar a sua estratégia para atingir esses resultados. A seguir, eu te conto quais são os principais problemas de conteúdo em SEO. O primeiro deles é conteúdo duplicado. O conteúdo duplicado é quando conteúdos similares ou iguais aparecem em mais de uma página, seja no mesmo site ou em diferentes sites. Ele é prejudicial por algumas razões. A primeira delas é que os mecanismos de busca enfrentam desafios ao decidir qual versão do conteúdo duplicado incluir ou excluir de seus índices. Existe uma quantidade gigantesca de páginas na web, então o Google e os outros mecanismos só incluem em seus índices o que realmente for importante segundo os critérios que eles avaliam. Os mecanismos de busca também podem ter dificuldade em identificar qual versão do conteúdo duplicado deve se classificar para consultas de pesquisas específicas. Além disso, fica difícil determinar para onde direcionar métricas de link, como confiança, autoridade e texto âncora. Torna-se ambíguo quando há várias versões do mesmo conteúdo. E isso pode afetar negativamente as decisões de classificação dos mecanismos de busca. Um outro problema é que a presença de múltiplas versões do mesmo conteúdo pode diluir a visibilidade de cada uma delas, afetando a experiência geral de pesquisa. Em suma, o conteúdo duplicado pode comprometer a eficácia do SEO, reduzindo a visibilidade, o tráfego e a classificação nos mecanismos de busca. O segundo problema é conteúdo de baixa qualidade ou, como chamam lá fora, thin content. Ter um conteúdo com poucas informações ou de baixa qualidade, isso é, sem informações relevantes, é prejudicial para SEO porque é ruim para os leitores, simples assim. Para saber se você tem um conteúdo que se encaixa como baixa qualidade, confira se o seu texto tem alguma das características a seguir. Número 1. Não tem utilidade ou é plagiado de outras fontes.
2. Não tem valor educacional. 3. O texto está repleto de erros de digitação ou gramaticais. 4. O conteúdo é produzido por inteligência artificial sem passar por revisão humana. 5. O texto é muito curto que não passa todas as informações necessárias para as pessoas. E 6. O texto é redundante e com conteúdo repetitivo. Quando o Google identifica um conteúdo fraco, ele pode ou rebaixar esse conteúdo ou remover completamente dos resultados de busca. Em casos extremos, se a quantidade de conteúdo de baixa qualidade for em diferentes páginas e num número grande de páginas, ele pode até desindexar todo o seu site, tornando o seu conteúdo inacessível por meio de resultados de busca. Nós já falamos sobre como identificar e corrigir conteúdo de baixa qualidade na nossa news. Leia gratuitamente e comente suas dúvidas com a gente, o link está na descrição. O terceiro problema é metadados ausentes ou irrelevantes. Não inserir ou deixar de inserir algum metadado, como por exemplo, a meta description e a tag de título, é um problema de conteúdo porque esses elementos são essenciais para fornecer contexto sobre o conteúdo de uma página. A ausência ou irrelevância dos metadados pode afetar a forma como mecanismos de busca interpretam e exibem seu conteúdo. Para se livrar desse problema, sempre adicione metadado aos seus conteúdos, lembrando de seguir as boas práticas, que são escrever um título conciso e descritivo, garantir que a meta description faça um resumo do conteúdo de forma atraente e informativa e use heading tags relevantes para o conteúdo da página. Não tente enganar o leitor. Eu também indico que você realize uma auditoria de conteúdo a cada 6 meses para garantir que nenhum texto do site ficou sem metadados. O quarto problema é o uso excessivo de palavras-chave. Keyword stuffing é quando uma página é excessivamente carregada com palavras-chave para tentar manipular os rankings de busca do Google. É uma técnica desonesta de SEO, também conhecida como uma técnica Black Hat, passível de punição pelos mecanismos de busca. Além disso, encher um conteúdo com uma quantidade excessiva de palavras-chave pode tornar o texto difícil de ler e de compreender. E como dissemos lá no começo, o objetivo agora é proporcionar uma leitura agradável e útil para as pessoas. O uso de keyword stuffing também pode prejudicar a reputação e a credibilidade da marca, pois os visitantes podem achar que o conteúdo é spam ou de baixa qualidade. Isso afeta negativamente a percepção da marca e a confiança que as pessoas têm nela. Não tente a forma errada que parece fácil. Faça SEO do jeito certo ou você pode acabar prejudicando e muito o seu negócio. O quinto problema é falta de conteúdo novo. Você fez um conteúdo muito bom e nunca mais voltou para atualizá-lo? Não faça isso. Sempre que necessário, você deve atualizar os seus conteúdos. Textos sem informações novas relevantes podem prejudicar a experiência dos visitantes, que não vão obter a informação mais recente sobre aquele determinado assunto. Eles também afetam a classificação do seu site, já que os concorrentes poderão oferecer um conteúdo mais novo e completo. Qualquer site pode ser vítima de conteúdo desatualizado. Portanto, é importante avaliar regularmente suas páginas. Utilize ferramentas de SEO ou o próprio Google Analytics para verificar como seu site está sendo recebido pelas pessoas. O sexto problema é um conteúdo mal estruturado. Os seus textos devem sempre seguir uma estrutura adequada e legível, que vai servir para guiar os leitores e os mecanismos de busca. Um conteúdo mal estruturado pode gerar os seguintes problemas: 1. Dificuldade de indexação. 2. Má experiência das pessoas. 3. Baixa taxa de conversão. E 4. Alta taxa de rejeição. Um texto que não segue uma estrutura lógica pode ser difícil de ler e dificultar a compreensão do conteúdo, gerando rejeição. Além disso, pode afetar a confiabilidade das pessoas no seu site, fazendo com que elas não queiram realizar compras ou adquirir o seu software. Além de ter um conteúdo bem escrito, você deve usar heading tags para estruturar o seu conteúdo. Temos um guia completo para isso, tá aqui na descrição desse episódio caso você queira conferir. O problema número 7 são links quebrados. Links quebrados são hiperlinks que apontam para uma página inexistente. Páginas que retornam um erro que não existem ou que não podem ser encontradas. As causas para links quebrados podem variar e passar despercebidas, principalmente se o seu site for grande. Geralmente, isso está associado a páginas que foram excluídas ou removidas do site ou em erros de digitação na URL,
Também pode acontecer com URLs que mudaram e não foram criados redirecionamentos para elas. Os links quebrados prejudicam como os mecanismos de busca indexam seu site e também causam um impacto negativo na credibilidade da sua marca, porque eles impedem os visitantes de acessar determinados conteúdos em seu site e, consequentemente, causam frustração e abandono de página. Para sua sorte, a gente também tem um guia completo de como consertar links quebrados que postamos na nossa news do ano passado. O link está na descrição. E por fim, o problema número 8 é imagens mal otimizadas. Ter imagem mal otimizada em seu site é algo que pode aumentar o tempo de carregamento da página e, consequentemente, impedir que as pessoas acessem o seu conteúdo. Fique atento a imagens que têm um formato de arquivo errado de forma desnecessária. Por exemplo, uma imagem PNG que não tem nenhum tipo de transparência, que podia facilmente ser um JPEG ou um WebP, que é um formato muito menor de imagem e, consequentemente, mais performático. Arquivos que estão muito grandes, então, por exemplo, no seu site você exibe uma imagem de 300 por 300 pixels, mas a imagem que você subiu tem 5.000 por 5.000 pixels. E aí você está comprimindo ela para ser exibida ali num espaço menor, mas na verdade o que teu browser está baixando é aquela imagem grande. E, por fim, dimensões de imagens incorretas. Se vocês quiserem ter um parâmetro de comparação, eu recomendo os nossos clientes a sempre tentar deixar suas imagens o mais próximo de 100 KB possível. Tudo que é muito acima disso provavelmente está acima de forma desnecessária. Além disso, usar imagens que não se encaixam no contexto de seus artigos podem levar à distração e nem serem consideradas úteis. Já falamos isso aqui nesse episódio, que esse fator, inclusive, foi considerado negativo e estava relacionado a páginas que despencaram no tráfego orgânico com os últimos updates. Para evitar o uso de imagem mal otimizada, eu recomendo que você tenha um guia que especifique para sua equipe de conteúdo qual o tipo, tamanho e formato de imagem que elas devem usar nos seus artigos ou no seu e-commerce. Além disso, a auditoria de SEO pode também te ajudar a verificar quais são as imagens que estão mal otimizadas ou muito grandes dentro do seu site. Se você precisa de uma auditoria de SEO, a SEO Happy Hour pode realizar essa auditoria para você, tá? Basta você entrar em contato solicitando uma proposta. E por hoje é isso, pessoal. Essa semana não tivemos o quadro Consultoria Grátis porque eu estou indo para um evento na semana que vem lá nos Estados Unidos para aprender mais sobre SEO, a PubCon Las Vegas. Então, em breve, eu trarei novidades para vocês, acredito que aqui nesse podcast e também na nossa newsletter, mas já me siga nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, porque eu estarei postando atualizações basicamente diárias sobre o evento por lá. Eu quero te agradecer por acompanhar o nosso podcast e lembrando que se você quer falar comigo, é só mandar um e-mail no contato@seohappyhour.com ou nas minhas redes sociais. E eu aceito tudo, tá, gente? Dúvida, dica, sugestão, crítica e também elogios. No mais, nos vemos na próxima segunda. Eu espero que você tenha um excelente dia e uma excelente semana. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar esse podcast e valeu!